Então, vamos fazer uma revisão hoje de base matemática, tá? Então, a gente viu na primeira aula, né, uma espécie de motivação, né, para a cadeira. E aí a ideia é o quê? Fazer algumas coisas daquilo, né? A gente não vai fazer aqueles efeitos da hora ali que a gente viu, né? Que o Nerdologia mostrou lá, um game lá como como Call of Duty, né? Ou então como Last of Us, não tem condição de a gente fazer assim rápido, né? Mas a gente vai brincar um pouquinho, tá bom? Com alguns conceitos, certo? Mas para tudo isso a gente tem que entender da base matemática, né? Então, como eu falei, a gente vai ver a matemática na prática aqui. Então, o que a gente via nas cadeiras de cálculo 1, álgebra linear, geometria analítica, essas disciplinas assim, né? A gente vai ver aqui aplicações daquilo tudo, tá bom? Então, vou fazer uma revisão aqui da base matemática, vai ser algo rápido, tá? Porque é uma revisão, certo? E aí a aula de hoje vai ser dedicada a essa revisão, tá bom? Então, a base matemática que a gente vai precisar para o entendimento das coisas que a gente vai falar a partir da aula de amanhã em seguinte, né? A gente vai precisar dessa base matemática aí, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula vai ser revisar os conceitos matemáticos, né, inerentes a esse curso e praticar em alguns exemplos simples esses conceitos, tá bom? Então, algumas coisas que a gente precisa saber, né, base matemática que a gente precisa saber. A gente precisa entender, né, como são os vetores, tá? Então, produtos escalares, produtos vetoriais, né, tudo que envolve vetor, a gente precisa ter essa consciência, matrizes, multiplicação de matrizes, multiplicação vetor-matriz, né, que não deixa de ser a multiplicação de uma matriz por uma matriz, só que unidimensional, né? E também temos que quase tudo que a gente vai ver aí, né, eu botei um apenas entre aspas, que a gente vê no ensino médio, tá? Então, foi visto no ensino médio, foi visto um pouquinho mais, né, na academia, né, nas disciplinas que vocês pegaram aí nos primeiros blocos, né? E aí a gente está revisando aqui, tá bom? Então, por isso que vai ser algo breve, porque não, em tese, né, não é uma novidade, né? Mas a gente vai dar uma pincelada para meio que nivelar todo mundo, tá bom? Então, depois vão colocando aí nos comentários, vixe, eu nunca vi isso, vixe, eu não entendi isso, que aí a gente dá uma atenção um pouquinho maior nesse tópico, tá bom? Então, o que é que a gente vai falar, né? A gente vai ver vetores, produto vetorial, né? Então, produto escalar, produto vetorial. Vamos falar um pouquinho sobre construção de sistema de coordenadas, né? Particularmente, a gente vai falar sobre bases ortonormais. Alguém lembra aí de base ortonormal em álgebra linear? Álgebra linear, se não me engano, é visto isso daí. Ixi, nunca viu? Eita, peste. Era para ter visto, né? Se fosse comigo, tinha visto. E a gente vai ver também um pouquinho de matrizes, né? Matriz eu acho que já é mais comum, né? Pode ser que o termo não lembre, né? Mas eu espero que quando a gente chegar na hora, vocês lembrem aí, dá um insight aí em vocês, tá bom? Viu na Federal há 1000 anos. Eu também vi na Federal há 1000 anos. Mas vocês vão ver que, pessoal, base ortonormal é algo que a gente vê todo dia, só que não percebe, né? Assim, quase toda a gente vê base ortonormal, só que a gente não entende o que significa o termo base ortonormal, né? Então a gente vai revisar isso daí, tá bom? Então vamos iniciar aqui por vetores, tá? Então, definição de vetor, né? Vetor é o que o pessoal sempre fala, né? Envolve um sentido, tem uma direção e tem um módulo, né? Só que uma coisa que a gente tem que ter consciência de vetor, pessoal, é que vetor não é uma posição, tá? Eu quero que vocês abstraiam bastante essa representação. Vamos supor que eu tenho essa caneta aqui, né? Essa caneta está nessa posição. Se essa caneta ela fica nessa posição aqui, ela é um vetor, não importa a posição que ela está, ela vai ter sempre as mesmas características. Ela vai ter a mesma direção, ela vai ter o mesmo módulo e ela vai ter o mesmo sentido, tá? Então, isso é que caracteriza o vetor, não é a posição onde ela inicia, tá bom? Então, isso é o que a gente tem que ter consciência, tá? Então, definição, ela tem um sentido, tem um módulo e tem direção, tá bom? Isso, ponto. Não é um ponto. Um ponto, quando a gente fala assim,
Um ponto no sistema cartesiano. Um ponto é uma posição. Ele não tem sentido, ele não tem direção, ele não tem módulo, ele é um ponto. Agora, quando a gente tem vetor, a gente tem todas essas coisas associadas a ele. Deu para entender o que eu estou querendo dizer com vetor? Aí o que é que a gente pode fazer, né? Eu tenho aqui um ponto, eu tenho outro ponto, eu quero fazer um vetor aqui. Aí eu vou pegar esse ponto aqui e diminuir desse. Então, quando eu faço esse ponto menos esse, eu tenho a definição desse vetor nesse sentido, tá? Então, aí sim, existe um vetor, quando eu faço uma diferença entre dois pontos, tá bom? Aí esse vetor, ele pode ser feito daqui, 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 daqui. Então, ele pode ser feito de qualquer local que ele vai ter a mesma representatividade de um vetor, tá bom? Então, a gente pode representar esses vetores, né, de várias formas, tá bom? Eu posso representar desse jeito aqui, com uma setinha em cima dele, tá? Ou eu posso colocar aqui um A meio que com um outro padrão mais bonitinho, tá? Em alguns momentos a gente vai ver nos slides, eu coloquei só uma letra em itálico, tá? Porque colocar essa setinha aí é um processo danado. Eu fiz isso daí em LaTeX para não ficar preenchendo, copiando e colando para ficar, né? Se vocês verem uma letra deitada, né, eu vou sempre falar que é um vetor ou não, tá? Quando eu não falar, aí vocês me perguntem, professor, se der um ponto é um vetor. A gente vai trabalhar mais com vetores aqui, tá? Então, mas só para deixar claro. E a gente representa o módulo que eu falei, né? Que é o comprimento desse vetor com duas barras verticais, né? Que é a definição de módulo. Então, aqui é a representação de um vetor, quando disser assim, o A é um vetor. Então, quando eu coloco essa seta aqui, significa que ele é um vetor, tá bom? Essa setinha aqui significa que ele é um vetor, certo? Então, como eu falei, né, o vetor ele tem um tamanho de direção e a posição absoluta não é importante, tá? Então, quase todas as representações que a gente for tratar aqui, a posição ela é irrelevante, tá bom? Para que é que a gente vai utilizar, né, vetores? Então, a gente vai utilizar para mapear deslocamentos e localizações, né? Então, se eu quero saber o quanto um objeto se moveu de uma origem a um destino, eu vou fazer um vetor e calcular o módulo dessa direção, por exemplo, o módulo desse vetor, desculpa. Aí eu sei qual foi o caminho percorrido por ele, tá bom? Então, para várias outras coisas, a gente vai utilizar vetores. Então, sendo assim sincero, a alma, digamos assim, da CG está nos vetores, tá bom? Então, muita coisa a gente vai fazer utilizando o vetor, tá? A adição de vetores, né? Como é que eu adiciono dois vetores? Então, vamos supor que aqui eu tenho um vetor A e eu tenho um vetor B, tá? A representação da soma desses dois vetores é como se fosse esse vetor aqui, ó, tá? Então, a representação dele é como se ele fosse meio que uma diagonal de um paralelogramo formado por A e B, né? Vamos imaginar que eu tenho um paralelogramo aqui, ó, tá? Definido por esses dois lados, é como se a diagonal aqui ele fosse a soma, né? Então, geometricamente, a gente utilizando a regra do paralelograma, né, a gente define qual é a soma de dois vetores, né? Beleza, professor, entendi que é a soma de dois vetores. Isso, é como se fosse a resultante, né? Lembra da física? Pronto, perfeito, a observação. Lembra da física, né? Tem um vetor aqui, eu tenho outro vetor, eu quero saber a força resultante, né? Tem uma força, tem outra força, força resultante. Então, a força resultante aí seria a soma dessas duas forças, né? Já que uma força é um vetor, a gente pode fazer esse paralelo também, tá bom? Então, quando eu falar adição de dois vetores, né? É a mesma que vocês viram em física, soma de duas forças, né? Como se fosse uma resultante. Só que nesse caso aqui é vetor, tá bom? Beleza? Pronto. O John colocou uma representação como se fosse a lei dos cossenos, né? Parecido com as leis dos cossenos, senos, não sei o quê. Né? Pronto. Aqui é o seguinte, quando a gente está trabalhando com trigonometria, eu tenho uma representação, tá? E aí essa representação, se eu quiser descobrir algumas coisas, aí eu vou para esse tipo de cálculo que ele trabalha somente com módulo, tá? Então, quando tu fala assim, AB ao quadrado, AB, é como se fosse um módulo de A. Só que o A aqui, a representação dele é um vetor.
né? Então, vocês vão ver que a gente consegue fazer os mesmos cálculos que são feitos na trigonometria, só que utilizando o vetor, de forma bem mais simples, tá bom? Então, em vez de eu ter a medida, eu posso calcular de forma vetorial direta, porque é o seguinte, aí eu tenho uma representação numeral, o tamanho. Então, eu não quero descobrir o tamanho desse vetor laranja, eu quero descobrir o vetor laranja, entende? Então, a representação aqui desse vetor vai ser um vetor. Então, a soma de dois vetores é um vetor, não é um valor só. Se esse vetor ele é um vetor tridimensional, aí ele vai ter 3 posições. Se ele for um vetor bidimensional, aí ele vai ter 2 posições, e por aí vai, certo? Então, aqui muda um pouco, tá? É como se eu estivesse somando dois vetores só. Então, a força resultante, né, que o Marcos falou aí, é a soma desses dois vetores, tá? Por isso que eu quero que vocês entendam isso. Eu quero que vocês entendam que a gente está tratando aqui num plano, né? Eu tenho aqui vetores, e aí tudo isso daqui que a gente está mostrando aqui é relacionado a vetor, tá bom? Pronto. Mostrar aqui o plano cartesiano, né, para ficar mais simples. Então, aqui eu tenho um vetor. Esse vetor aqui, ele é igual ao quê? A 4x mais 3y. O que é esse 4x mais 3y, professor? Esse x aqui a gente representa como se fosse um vetor unitário no eixo x. Que vetor unitário seria esse? Seria o 1, 0, tá? É como se eu estivesse fazendo a multiplicação de 4 por um vetor cuja posição é 1,0, tá? E o 3 multiplicado pelo vetor y. Que vetor y é esse? É o vetor unitário nesse sentido aqui, no sentido do eixo y, que seria o quê? 0, 1, tá? Então, o A aqui, que é o vetorzinho laranja, ele vai ser o quê? Vai ser a soma de dois vetores unitários, né? A multiplicação de um valor por um vetor, mais de um valor por outro vetor. Beleza, ainda não entendi direito não isso daí. Beleza, bora lá. Recapitulando, vendo de outro aspecto, né? Vamos dizer que o A, tá bom? Ele vai ser um vetor de duas posições, né? Como eu falei, é um vetor de duas posições, x e y. Se eu digo que esses dois vetores aqui, eles são unitários, né? Significa o quê? Que o módulo deles é 1. O que é o módulo, pessoal? Se tu pegar uma coordenada ao quadrado, somar mais outra coordenada ao quadrado, essa raiz aqui, ela tem que dar 1, tá? Se o módulo do vetor não der 1, significa que esse vetor não é unitário, tá bom? Então, esses vetores aqui, que a gente vai falar lá daqui a pouco, né, sobre bases ortonormais, eles definem uma base ortonormal. E a gente vai ver quais são as características de vetores que, em conjunto, determinam uma base ortonormal, tá? Mas, imagina assim, isso tudo é para dizer o seguinte, que esse ponto aqui, ó, se eu tenho 1, 2, 3, 4 no x e 1, 2, 3 no y, esse vetor A seria o quê? 4, 3. Tá? Então, em vez o x seria 4 e y seria 3. Tá? Então, tem uma representação matricial disso, tá? E eu tenho uma representação matemática, digamos assim, direta disso, né? Uma expressão, tá? Que isso daqui seria o quê? A mesma coisa disso bem daqui. Só que ia ter uma vírgulazinha, né? A gente vai fazer uma soma de vetores e apresenta assim dessa forma, a gente coloca usualmente uma vírgula, né? Para dividir. Quando está assim, aí a gente já pode tirar a vírgula, né? Que está como matriz, no caso. Bom? Então, um vetor, né, qualquer vetor no espaço, ele é definido por uma combinação linear de vetores cuja base forma uma base ortonormal. Ixi, Maria, Chavez, né? Então, para que a gente vai ver mais conceitos relacionados a isso, tá bom? Bora lá, de novo. Um vetor, qualquer vetor, tá? Ele é descrito pelo quê? Por uma combinação linear formado pelas bases ortonormais que formam um sistema de coordenada, tá? Por exemplo, aí, esse sistema de coordenada que vocês estão vendo aí na tela de vocês, ele é um sistema de coordenada bidimensional, 2D, tá? Quem é o x aqui? O x mais simples aqui seria o quê? 1, 0. E o y é o 0, 1.
tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, 4 vezes o vetor x mais 3 vezes o vetor y, significa o quê? É uma combinação linear, formada por uma combinação dessas bases ortonormais, entendeu? Então, beleza, isso eu entendi. Ou não, né? Se essa base, assim, a gente tem uma base ortonormal nessa forma aqui. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Ó, o mais simples é uma base ortonormal assim. Ó. Só que pode acontecer dessa base ortonormal ela ser assim, meio deitada, tá? Então, tem várias representações para essa base ortonormal. Ela pode estar aqui retinha, ela pode estar aqui invertida, assim, deitada, pode estar virada, mas daqui ainda continua sendo uma base ortonormal, tá? Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver alguns conceitos do que significa, o que é que eu preciso ter para ser uma base ortonormal, tá bom? Então, bora lá. Então, soma, a representação é dessa forma aqui. Oi, que foi, Francisco? Tá, tudo bem. Vamos lá, vetores, né? Então, como é que seria a multiplicação de vetores? Né? A soma a gente já viu, vimos a representação, tá? Isso, seria a própria base, né? Só que em pontos diferentes. Só que o que vai mudar, Marcos, seria isso daqui, ó. O x e o y. Em vez de ser um 0 e 0, 1, vai ser valores diferentes, mas que eles têm uma propriedade comum, que a gente vai ver que seria o quê? Eles têm que ser, ser perpendiculares entre si e serem unitários, tá? Então, isso é uma das propriedades para ser uma base, tá bom? Então, é como se eu estivesse rotacionando. Isso, perfeito. Perfeita observação. Multiplicação de vetores, né? A gente tem, ó, 2 tipos de multiplicação de vetores, né? Que é o produto escalar e temos o produto vetorial, tá? O produto escalar, pensa bem, pessoal. O produto escalar, ele vai dar um valor. O produto vetorial, ele vai dar o quê? O vetor, tá? Isso é o que vocês têm que ter em mente. Então, se eu estiver falando o produto escalar entre um vetor A e um vetor B, é um valor. Produto vetorial vai dar um vetor, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como é que calcula isso. E a gente vai ver também como formar as bases ortonormais e o sistema de frame, né? Do sistema de coordenada. E vamos lembrar aí da regra da mão direita, né? A famosa regra da mão direita que a gente vê tanto em física, né? Matemática também. Mas eu lembro mais de ter visto em física, né? Quando vai trabalhar com o elétron, a direção do elétron, essas coisas assim, né? Então, eu lembro mais de física disso. Beleza, então lembrando, né, recapitulando de novo, o que é uma base ortonormal, né? Já vou dar um conceito legal. Define um espaço vetorial formado por vetores normais e perpendiculares entre si, tá? Então, quando eu falo vetores normais, eu estou dizendo que são vetores unitários, tá bom? Então, se por acaso eu tiver uma base 3D, essa base ela é formada por 3 vetores normais e perpendiculares entre si. Esse é perpendicular com esse, e esse com esse com esse com esse, e por aí vai. Tudo é perpendicular entre si. Se um deles não for perpendicular entre si, não é uma base ortonormal, tá bom? Então, vamos recapitular aqui o que é um produto escalar. Alguém lembra o que é um produto escalar? Sim, não? Vamos aqui um chazinho para acalmar. Pronto, perfeito. Vou multiplicar coordenada com coordenada, né? Ordenada com ordenada, e vou somar o resultado, né? Então, vamos supor que se eu tiver o vetor aqui AB, né? Então, aqui o vetor AB, e aí eu quero fazer a multiplicação desses vetores AB, né? Multiplicação escalar, tá? Então, vou multiplicar o A pelo B e somar com o Y vezes YB, né? Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Certo? Professor, você está complicando aí as coisas, colocando tudo aí como se fosse uma matriz, aqui confunde. Pode ser que confunda, tá? Mas eu quero que vocês comecem
abstrair mais os cálculos como forma matricial, que a gente vai tratar tudo como sendo uma matriz, tá bom? Que aí facilita o processo de multiplicação. Vocês viram lá nos vídeos, né, que aqueles processos lá de computação gráfica que surgiram lá do começo, um dos maiores problemas que se tinha era o quê? Era o poderio computacional. Então, para fazer gráficos, os cálculos tinham que ser o mais simples possíveis e os mais rápidos, tá bom? Então, qual foi a alternativa que eles fizeram? Transformaram tudo em forma de vetor e trabalharam tudo como se fosse multiplicação de matrizes, tá? Então, por isso que eu estou começando a mostrar representações matriciais para vocês, né? Porque a gente vai tratar mais com multiplicação de matriz, tá bom? Mas é como o John falou, é o quê? Se eu estou multiplicando A com B, o resultado vai ser o quê? A ordenada de um com o outro e a ordenada de um com o outro multiplicados, né? Então, um está multiplicando entre si e depois eu somo esse resultado, tá bom? Exemplo aqui, tem um vetor A, vetor B. Vetor A, o 7, 0, vetor B, 0, 5, tá? Então, se eu fizer o produto escalar, eu vou pegar o quê? O vetor, multiplicar, escalar com o outro, que vai dar o quê? 7 vezes 0, mais 0 vezes 5. E vai dar 0, né? Beleza. Pessoal, mas deu 0. E aí? E aí, né? Então, a gente vai ver que esse resultado dado pela multiplicação de dois vetores, né? Eles vão ter uma representação gráfica, tá? Isso aqui é o máximo, que você consegue encontrar algumas coisas, né? Utilizando geometria vetorial, né? Então, algumas propriedades, né? O produto escalar, ele é associativo, tá? E o produto escalar, ele também é comutativo com a multiplicação por um escalar qualquer, né? Uma constante qualquer, tá? Então, posso fazer esse tipo de operação aqui que tudo é igual, tá bom? Uma outra coisa que a gente vai ver que o produto escalar nos dá, tá, pessoal, é um ângulo formado entre dois vetores, tá? Então, se eu fizer o produto escalar de um vetor A com um outro vetor, né? De um vetor com outro, ele vai me dar um ângulo, tá? Como é que ele vai me dar esse ângulo, né, professor? Como é que ele vai dar? Ele vai dar quando você faz essa igualdade aqui, ó. Então, o produto escalar entre dois vetores é igual ao módulo de um vezes o módulo de outro vezes o cosseno do ângulo. Professor, mas você está mentindo. Você disse que dá o ângulo, indiretamente falando, né? Por que é indiretamente? Porque se eu isolar o ângulo, né? Eu sei que o ângulo vai ser igual ao quê? Ao arco cosseno de menos 1. Né? Então, arco cosseno, aliás. Cosseno a menos 1 significa arco cosseno, desculpa. Então, arco cosseno de menos 1 seria o quê? Eu vou pegar essa parte aqui e vou dividir por esse daqui, né? Que está multiplicando, passa dividindo. E aí, um verso do cosseno, né? Vai ser o arco cosseno. O que é que significa isso, professor? Se você fizer esse cálculo aqui, aí você vai observar. Esse valor aqui deu um valor 0, por exemplo. Se ele deu 0, o que é que eu vou imaginar? Qual é o ângulo cujo cosseno desse ângulo é 0? E aí vocês me respondem qual é o ângulo cujo cosseno é 0. Não, eu quero o ângulo. Perfeito, 90 graus. Então, o ângulo cujo cosseno é 0 é 90 graus ou... Pensando que vai de 0 a 360 graus. Qual outro ângulo que dá 0 também? 370. Perfeito. Bem. Então, se for 90 ou se for 270, significa que é 0. Então, a gente observa que o produto escalar, ele me dá uma informação muito importante, que é o ângulo formado entre dois vetores. E a gente vai ver que isso daí vai ser utilizado principalmente para cálculo de iluminação de um objeto, né, na cena, tá bom? Show, muito bom. Então, aqui, né, a mesma coisa que eu perguntei para vocês, pegando aqueles mesmos vetores, né, o 7005. Eu sei o quê? Que o valor disso daí vai dar o quê? Vai dar 0. O cosseno vai ser o quê? Ou 90 graus ou 270 graus. Vocês bem observaram, tá bom? Representação visual, só para a gente observar, bater o martelo. Ó. Aqui é o vetor A, tá? Aqui é o vetor B. Então, o ângulo formado aqui vai ser ou 90 graus, né?
ou vai ser o quê? 270 graus, que é o suplementar, né? De 90. Então, vai ser 270 graus, tá? Então, o que a gente está vendo aqui, mais simples, né? Acontece com todos os vetores, tá? Então, se eu tiver um vetor assim, pequenininho, grandão e tudo mais, vai dar certo. Vai ficar disponível sim, Marcos, após a aula. Nem se preocupem, tá bom? Está disponível. Vou fazer aqui na sugestão do Diego, que eu vou deixar aí só mesmo os conteúdos todos, tá? Para ficar menos slides para vocês estudarem também, tá bom? Eu vou sempre disponibilizar ele junto com a aula, né? Tá? Que eu fiz ontem. Então, algumas aplicações, né, de produto escalar em CG, né? Então, a gente tem encontrar ângulo entre dois vetores, né? Como a gente acabou de ver. Encontrar a projeção de um vetor sobre o outro. E aí a vantagem é que a gente pode calcular isso facilmente, né? Sem recorrer à regra do cosseno, regra de seno, algo nesse sentido, tá bom? Aqui um exemplo, tá? É projeção. Como é que eu vou achar a projeção desse vetor nesse vetor A, né? Então a gente pode observar o seguinte: a projeção é meio complicada, né? Mas, professor, bora achar pelo menos um módulo, né, disso daqui. Então, o módulo disso daqui seria o quê? Ora, se eu pegar esse tamanho aqui, ó, vamos dizer que esse tamanho aqui é o módulo de B, né? Se eu pegar esse tamanho aqui e projetar aqui, eu vou utilizar aquela regrinha do cosseno, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Ou cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se eu falo cateto oposto, é seno. Se eu falo cateto adjacente, é cosseno. Então, esse tamanho aqui é definido pelo quê? Pelo cosseno desse ângulo. Então, o cosseno desse ângulo vai ser isso daqui, né? Dividido pela hipotenusa, certo? Então, o módulo da projeção vai ser isso daqui, ó, tá? Que isso daqui vai ser o quê? O que é o cosseno de θ. Cosseno de θ vai ser aquela fórmula zona lá doida, né? Vou botar aqui. Vai ser isso daqui. Você só substitui. Aliás, desculpa. Vai ser isso daqui. Aí você pega o cosseno, isola ele, essa parte que vai passar para debaixo, né? E aí você fazendo as simplificações, você vai chegar ao quê? Que o módulo vai ser dado por isso. Professor, como é que eu sei que é módulo? Ó, isso aqui vai dar um valor. Produto escalar vai dar um valor. Um valor dividido por outro valor é um valor, né? Quando eu falo um valor, que eu estou dizendo que é um valor de uma dimensão só, né? Não é um vetor, tá bom? Beleza, então como é que eu acho o vetor mesmo? Eu quero saber o vetorzinho aqui que representa essa projeção. Aí você vai fazer um cálculo bem, digamos assim, bem próximo ao outro, né? Só que uma observação é o seguinte, ó. Você já sabe o quanto ele andou, né? Então você sabe qual o tamanho disso daqui, por essa fórmula. Então como é que eu vou saber agora o vetor? Basta você saber qual é o vetor unitário nessa direção, tá? Então o vetor unitário nessa direção vai ser dado pelo quê? Pelo A, né? O vetor A, dividido pelo módulo dele, tá? Então, quando você fizer isso, você já vai saber o vetor unitário naquela direção. Aí, quando você multiplica pelo módulo, aí você tem um tamanhozão daquele vetor, tá bom? Então, isso daí é uma das formas de se encontrar tanto o módulo da projeção, né? Imagina que o módulo da projeção é a sombra, né? O tamanho da sombra, quanto o sentido dessa sombra, né? Direção dessa sombra, tá bom? E agora a gente passa para a primeira atividade, né? Essa valendo aqueles pontinhos bônus que eu falei, tá? Vou projetar aqui. O primeiro exercício é esse aqui, ó. Esse exercício é para ser respondido em, sei lá, 2 minutinhos, tá? Então, ó, tenho dois vetores, tá? O I e o J. E eu tenho o quê? Que I vezes I é 1, tá? Quando eu falo que I vezes I é 1, pessoal, significa o quê? Significa que esse vetor ele é unitário, tá bom? I vezes J é zero. Quando eu falo que I vezes J é zero, significa o quê? Que esses vetores aqui eles são o quê? Perpendiculares entre si, tá bom? E aqui, de novo, eu estou falando que J vezes I é igual a 1, ou seja, J é unitário, tá? Então, eu tenho que I é unitário,
J é unitário e os dois eles são perpendiculares entre si. Aí o que é que vocês vão ter que responder? Se essas afirmações são verdadeiras ou falsas, né? Se um é verdadeiro ou falso, se a dois é verdadeiro ou falso, tá bom? Então, leiam aí direitinho e aí respondam o sim ou não barra sim ou não, tá? Para eu verificar quem é que acertou aí. Primeiro que acertar, fatura aí uns bonuzinhos. 2 minutinhos para vocês. Olha aí, Marcos respondeu corretamente. Parabéns, Marcos. Tá? Perfeito. Primeiro é verdadeiro, segundo é falso. Professor, como é que se chegou a essa conclusão, né? Ó, eu tenho que I e J são unitários, tá? E o I e o J são, formam o cosseno, o produto escalar entre eles é zero, né? A gente viu que é o quê? Eles formam 90 graus, tá bom? Aí lá na pergunta fala o seguinte, olha, o K, ele é diferente de I, e o produto escalar dele com J é zero, ou seja, o K com J são perpendiculares entre si. Como o K não pode ser o I, eu tenho uma possibilidade só, que o K é esse cara aqui, ó. Tá bom? Então, é possível sim acontecer isso. Então, verdadeiro. Ficou claro, pessoal? Todo mundo entendeu? Bora lá, ó. Eu tenho aqui o I, ó. O I e o J, tá? Eles são unitários e perpendiculares entre si, ou seja, eles formam o quê? 90 graus, né? Aí lá na pergunta fala assim, ó. Pergunta? Ele fala o seguinte, ó, que o K é diferente de I, o K também é unitário e forma o ângulo de 90 com J, porque o produto escalar entre eles deu zero. Então, voltando aqui, o K não pode ser esse cara aqui, né? Então, ele só pode ser o quê? Esse vetor aqui, ó. Tá? Então, existe essa possibilidade. Por isso que é verdadeiro. Entendido? Ficou claro? Bora para outra de novo, né? Vamos agora na B. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vamos para o B. O que é que o B fala? E...
O B fala assim, ó, K vezes I é zero. Ou seja, o K e o I são perpendiculares entre si. K é unitário e K vezes J é zero também. Ou seja, K é tanto perpendicular a zero quanto perpendicular a J. Perfeito, John. Perfeito. O John até respondeu aí corretamente. Bora lá. Seguinte, para o K ele ser perpendicular a I, ele só poderia ser o quê? Eu vou colocar aqui, vou riscar em verde, tá? Então, para esse perpendicular aí, ele tinha que ser assim, ó. Aqui, certo? Ou aqui, tá bom? Só que se ele for esse daqui, ele não vai formar 90 graus com J. E nem vai formar se for aqui embaixo. Aqui ele dá zero, né, e aqui ele dá 180, tá bom? Então, não tem condição desse vetor aqui, o K, né, ele ser perpendicular para os dois. Não tem como. A única possibilidade é se o K ele tivesse saindo do plano. Aqui, imagina uma seta batendo no teu olho aí. Então, esse vetor está saindo da tela. Aí sim ele é perpendicular para os dois, tá bom? Se ele sai desse ponto bem aqui, indo no meio da testa, certo? Aí, no 3D, beleza, seria possível. Porém, nesse sentido aqui não seria, tá bom? Ficou claro? Tranquilo? Feito, muito bom. Vou voltar à apresentação, tá? Seguir, né? Como diz o japonês. Então, bora agora falar de produto vetorial, tá bom? O que é um produto vetorial? Produto vetorial, né, é justamente aquele vetorzinho que eu digo que vai para a testa da gente, né? Saindo do plano. Então, se eu fizer o produto vetorial entre dois vetores, esse vetor aqui, ó, vai ser o quê? Perpendicular tanto a um vetor quanto a outro vetor, tá? Então, se eu fizer o produto vetorial de A e B, eu vou ter esse vetor aqui, ó, saindo perpendicular a esses dois vetores, tá? Então, como é que eu faço esse cálculo, né? Então, esse cálculo ele é feito com aquela regrinha da mão direita, tá? Então, imagina o seguinte, ó. Aqui é o A e aqui é o B, tá? Tá dando para me ver aí, né? Deixa eu colocar só a minha testa aqui para vocês. Aí fica melhor de eu mostrar. Aí. Pronto. Imagina o seguinte, ó. Imagina aqui que essa caneta aqui vermelha é o A e essa caneta azul aqui é o B, tá? Se eu vou fazer o produto vetorial de A com B, eu vou fazer o quê? Essa regrazinha aqui, ó. De A para B. Então, esse vetor ele vai para cima. Se eu mudar o sentido de B para A, o que é que vai acontecer? Ó? Ele vai para baixo, tá? Então, isso daqui vai definir muito se um objeto está sendo iluminado ou não. Produto vetorial também, tá? Então, para cima, para baixo, tá? Então, você sempre vai imaginar, às vezes eu fico doidinho, eu fico olhando assim para o lado e para o outro, imaginando o vetor, né? Como é que ele vai. Mas é só assim a gente entende melhor mesmo. Então, pensa no A, pensa no B. E aí pensa tua mão partindo do A e indo de contra para o B, tá? Então, ele vai fazer esse tinte aqui. E a mão, ela tem que ser no sentido do vetor, tá? Então, se o vetor tá assim nesse sentido, então ele começa assim, ó. Aí eu vou lá de contra para o outro e subo. Como eu vou fazer B para A, ó, eu vou para o sentido do B e vou para A. Aí eu sei que ele vai para baixo, tá bom? Então, particularmente, a maior dificuldade do produto vetorial é saber qual é a direção que ele vai, qual é a resultante desse vetor, tá? Então, observem bem isso, certo? Voltando aqui. Então, essa regra aí é conhecida como regra da mão direita, tá? Então, com a regra da mão direita, eu vou fazer esse cálculo, certo? Opa, foi mal? Então, como é que é o cálculo, né? Aqui é o módulo, tá bom? Então, o produto vetorial de A com B é a mesma coisa de menos B com A, tá? O que é que eu quero dizer com isso, né? Se o B
ele tivesse ido para cá, ó, nesse sentido aqui, que é o menos B, se eu fizesse menos B com A, vai dar o quê? Para cima. Ó, se o B tivesse aqui, ó, menos B para A, ele é o quê? Para cima, tá? Então, por isso que eu digo que o AB é a mesma coisa do produto vetorial de menos B com A, certo? Bora pro próximo, né? Ah, e o que é que isso daqui significa, professor? Significa o seguinte, se você tem um módulo desse produto escalar, tá? Ele vai ser igual ao quê? Ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno de θ, tá? Então, se eu quiser saber, né, qual é o tamanho desse ângulo aqui, né, formado aqui por esse vetor que é o produto escalar, eu posso descobrir dessa forma aqui também, tá bom? Então, aqui a gente vai usar muito, mas só a título de informação, tá? Então tem como a gente descobrir algumas coisas a partir do produto escalar, vetorial, desculpa. Então, bora lá. Pensa assim, cosseno está relacionado ao quê? Produto escalar. Seno está relacionado a quê? Produto vetorial. Tá? Então, se eu quiser saber o seno de algo ou cosseno de algo, vocês vão sempre relacionar. Seno é produto escalar, cosseno é produto escalar e seno, produto vetorial. Tá? Pronto. O Marx falou assim, né? Nesse caso, ele sempre partindo de B mantém a direção em sentido dependente do sinal. Pronto. Nessa forma aqui é uma igualdade, tá? Então, se o B fosse aqui e o A fosse assim, né? E eu fizesse o menos B, eu ia manter o sinal. Só que quando eu não mantenho o sinal, se eu vou fazer AB e BA, a direção ela vai mudar. Não muda o módulo, não muda o sentido, mas a direção muda, tá? Então, em vez de estar para cima, vai para baixo. E aí sempre vai ser circular. Se fazer AB menos BA é igual, tá? Então, o que vai mudar é mesmo essa direção, se vai ser para cima ou para baixo. De acordo com a regra da mão direita é que vai dizer qual é esse sentido, essa direção, tá? E aqui eu coloquei só um quadrozinho com as propriedades, tá bom? Então, produto vetorial de x com y vai dar o quê? O z positivo, que é o que a gente viu aqui, ó. Vai dar o z positivo, tá? De y com x vai dar o z negativo, né? Se eu fizer y com x, vai dar para baixo, que é o z negativo. E assim sucessivamente, tá? Então, se vocês, depois de dar uma paradinha, dá uma olhada em cada um, aí vai pensando na mão, de uma direção para outra e observando essas propriedades aí, tá bom? Perfeito. Então, beleza, entendi o que é que vai dar de direção, né? Agora vem a pergunta, como é que eu calculo um produto vetorial, né? Então, produto vetorial, como eu falei anteriormente, ele vai dar um vetor, tá bom? Então, esse produto vetorial aqui, ó, ele tem essa forma da gente trabalhar, né? A gente coloca o x, y, z como se fossem os eixos, x, y, z, e aí coloca aqui o vetor A e o vetor B embaixo, tá? Vai depender da ordem. Se você botou o A aqui, vem o vetor A agora. O B, vem o vetor B agora, tá? Então, isso daqui é o x, y, z do A, x, y, z do B. Aqui eu estou trabalhando com 3D, né? Porque não faz muito sentido a gente falar de produto vetorial num 2D, né? Então, aqui começa do 3D mesmo. E aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer o determinante disso daqui, ó. Aí você vem, multiplica isso daqui, soma com esse vezes esse vezes esse, soma com esse vezes esse vezes esse. Ou seja, x vezes YA vezes ZB com mais y vezes ZA vezes XB mais Z vezes YB vezes YA. Menos, aí você vem, multiplica esses três, multiplica esses três. Na minha época, né, que fazia ensino médio, dizia que a regra do coração, que quando você fizer esses riscozinhos aqui, aí vai dar tipo um coraçãozinho, tá? Beleza. Para ser mais simples, você pode já pegar essa formulação aqui, ó. Então, qual é a componente x? Vai ser dada por isso daqui, ó. Qual é a componente y? Vai ser dado por isso.
e qual é a componente Z, vai ser dado por isso, tá? Então, tem um termo em inglês que fala assim, practice makes perfect, né? Então, a prática leva à perfeição. Nos exercícios, pessoal, vocês pratiquem isso daí, que aí quanto mais vocês praticarem, isso daí já vai ficar gravado na ROM, tá? Uma outra forma legal também de fazer isso daqui, ó, de produzir esse mesmo resultado, é utilizando um operador chamado A estrela, tá? Só a estrela que só para diferenciar. O que é esse A estrela? A estrela é chamado de matriz dupla do vetor A, tá? Então, você vai fazer o seguinte, ó, você pega o B, deixa o B desse jeitinho aqui, tá? E aí, esse A estrela, ele é formado por uma matriz com as componentes de A. Só que essas componentes de A, elas ficam, digamos que, tem um padrão, né? Qual é o padrão? A diagonal principal é 0, tá? Aí vem, ó, menos EA, e é o simétrico ZA, YA, e o simétrico menos A, né? Menos YA. E aqui também simétrico, né? Menos XA, XA. Então, se você fizer o produto dessa matriz com esse vetor aqui, o que é que ele vai dar? Isso bem daqui, tá? Então, você pode fazer pela regra coração, né? Só que aí você vai isolar o x, y e z, que vai dar isso daqui. Ou você pode também fazer utilizando o A estrela, né? Que o A estrela vai ser uma matriz de 3 por 3 e vai multiplicar pelo vetor formado por B, tá? Então, são duas técnicas, né, para você descobrir o vetor formado pelo produto vetorial entre dois vetores, tá bom? Isso daí, com prática, aí vocês vão conferir, tá? Show? Posso passar? Vamos para o nosso segundo exercício. O primeiro pontinho já foi para o Marcos, não? Bora ver quem é que vai pegar mais essa. Exercício. Pronto. Então, de produto vetorial. Esse é simplesinho, viu? Então, sejam rápidos. Utilizando a regra achando a regra da mão direita, né? Eu vou dar uma olhadinha nos comentários. O que chegou primeiro é o que vai faturar, tá? Mas para o que também está sendo gravada a conversa. Então, na regra da mão direita, no sistema de coordenadas, né? Qual é a direção e o sentido do resultado da operação x vetorial z? Não. Adson respondeu corretamente. Menos y, né? Bora lá, bora pensar aqui. Como é que se chegou a isso, né? Deixa eu parar aqui para vocês me verem de novo. Por aí. Estão vendo, né? Ó, bora lá. Eu tenho o x, que está aqui, certo? E eu tenho o z que está para cima. Z que está para... Aliás, o z é assim. Aliás, o z está assim. Foi mal. X, z, tá? Se eu quero xz, ó, xz dá o quê? Pensando no y aqui, ó. Bora melhorar, né? Tô aqui com x, tô aqui com z, né? Vou pensar que o z tá aqui. Mas a gente vai ver, tá em aula, pessoal, que o z, ele não vai ficar para cima, ele vai ficar para perpendicular ao x. Então, vou deixar assim, para vocês já entenderem bem. O chão é formado pelo x e pelo z, tá? O z está vindo para mim e o x está vindo para esse lateral aqui. Se eu faço o x com z, vai dar o quê? Menos y. Se eu faço o z com x, vai dar o quê? Mais y, tá? Por isso que a resposta correta é menos y, tá bom? Como falei, é coisa de dois. Você tem que ficar imaginando os vetores e fazendo essa regra da mão direita. Muito bom, parabéns, Artes. Vou voltar aqui para a apresentação. Pessoal, é o seguinte, ó.
Não se preocupem, né? Ah, professor, não respondi, não deu certo, beleza. Vai ter também as mesmas exercícios em sala de aula, vocês vão responder lá no Classroom, tá? Então, revisa o que não entendeu direito, revisa o vídeo, a aula, responde, coloca os conceitos, o porquê que deu aquilo, tá? Não é só dizer A é a B, tem que ter o conceito matemático do que foi feito, tá bom? Então, não é responder por responder. E aí vocês podem responder num papel mesmo. Responde num papel, rabisca, tira uma foto e faz o upload lá no Classroom, tá? Eu não tô querendo que vocês façam digitado, bonitinho, não. Eu quero saber que vocês, se vocês entenderam, tá bom? Então, tudo vale, tá? Então, faz no papel, tira uma foto, coloca no Classroom os resultados desse exercício, tá bom? Então, os mesmos exercícios também vai valer bônus, como eu falei lá na primeira aula, tá? Quem não respondeu aqui agora, quem respondeu aqui agora também responde lá, porque aí ganha dos dois lados, tá bom? Quem ganha faturou os bônus aí na aula, tá bom? Bora agora falar sobre, né, base ortonormal e sistema de coordenada. O que é base ortonormal, o que é sistema de coordenada, né? Então, vamos lá. Então, base ortonormal, tá? Ele vai ser importante para representar pontos, posições e locais, tá? Então, a gente vai utilizar muito isso daí quando a gente for definir coordenadas de mundo, coordenada de câmera, tá bom? Então, isso daí, pessoal, é também um fator importantíssimo em CG, tá? Se a gente não entender como fazer essas bases aí, a gente já vai se complicar no entendimento de algumas coisas, tá? Então, a gente vai entender agora os conceitos básicos do que é uma base ortonormal. Então, quais são as propriedades, né, para se ter uma base ortonormal, né? Então, ó, primeira propriedade, essa bem daqui. O que é que eu estou querendo dizer nessa primeira propriedade? Alguém sabe informar o que significa isso daqui? Que o módulo de U... Pronto, perfeito, John. Quando eu boto aqui, ó, significa o seguinte, ó. Bora lá. Primeira coisa, né? O sistema de coordenadas, ele vai... Vamos pensar no 3D, né? A gente vai se limitar ao 3D, né? Botei em parênteses aí. Então, um sistema de coordenadas em 3D tem que ser formado por quantos vetores? 3 vetores, tá bom? Se fosse 4D, 4 vetores. Se fosse 5D, 5 vetores, tá bom? Nesse caso aqui, a gente vai se limitar ao 3D, que é o que a gente vê, tá? Então, 3 vetores. Primeira propriedade está dizendo o seguinte, ó. Um módulo de U, um módulo de V e um módulo de W, que são esses 3 vetores, ele é igual a 1. Ou seja, todos esses vetores, eles são o quê? Unitários, tá? Então, para eu ter um sistema de coordenadas, uma base ortonormal, eu tenho que ter todos os vetores unitários. Qual é a segunda propriedade? Alguém sabe dizer aí? Perfeito, José. Então, todos esses vetores eles têm que ser perpendiculares entre si. Perfeito, tá? Então, U é perpendicular a V, V é perpendicular a W, U é perpendicular a W, ou seja, todos esses vetores são perpendiculares entre si, tá? E o último resultado significa o quê? Que o produto vetorial entre dois desses vetores tem que dar o terceiro. Então, se eu fizer U vezes produto vetorial com V, vai ter que dar o W. Se eu fizer U com W, vai ter que dar o V. Se eu fizer o V vezes o W, vai ter que dar o U, tá? Então, a terceira e última propriedade significa o quê? Que o produto vetorial vai dar o outro, tá? Então, essas são as propriedades para eu ter uma base ortonormal, tá bom? Então, eu defini um sistema de coordenadas, eu preciso que esse sistema formado por esses 3 vetores, eles tenham, comunguem, né, dessas 3 propriedadezinhas aí, tá? E aí, então, eu vou ter o seguinte, que qualquer ponto eu posso representar como uma combinação linear desses 3 vetores, tá bom? Então, a combinação linear desses 3 vetores vai me dar qualquer ponto nesse sistema de coordenada, tá? Então, quando a gente coloca assim, eu peguei aqui um ponto 3, 4 e 5. Beleza, 3, 4 e 5. Usualmente a gente utiliza o quê? A base ortonormal unitária, né? 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Porém, essa base ela pode ser qualquer outra, tá? E a gente vai ver depois se tem como a gente fazer conversão entre bases, tá? Isso é que é legal também, tá? Mas bora entender primeiro o sistema de coordenadas. Mais lá na frente, a gente vai ver como a gente pode mudar. Por exemplo, tenho aqui
uma câmera, que a câmera está nesse sistema de coordenada. Como é que eu posso igualar esse sistema de coordenada com um sistema de coordenadas que começa bem aqui? Aí a gente vai ter como fazer esse controle, né, de trazer um sistema para o outro, tá? Isso daí, principalmente, quando a gente quiser, quando a gente vai enxergar uma cena, tá, pessoal? A gente tem que enxergar essa cena em um determinado sistema de coordenada. Então, eu tenho um sistema de coordenadas geral, global, e eu quero enxergar por uma câmera esse mesmo mundo, só que de outro aspecto. Aí eu tenho que definir esse sistema de coordenada. Como é que eu defino, professor, esse sistema de coordenada? Então, para a gente construir um sistema de coordenadas, a gente precisa principalmente do quê? Da onde a gente está observando, da onde eu estou, para onde eu estou observando. Imagina a câmera, né? A câmera, ela está onde? Ela está aqui, beleza. Ela está olhando para onde? Ela está olhando para cá. Ok. Então, já tem o quê? Um vetor, tá? E a outra coisa que a gente precisa para começar a brincadeira é um vetorzinho up, que a gente chama, né? Um vetor up, que usualmente é o vetor que vai para cima. Aí vai começar a brincadeira. Eu vou fazer um vetor, faço outro vetor, aí a gente constrói os três, tá? Como é que é a construção disso, né? Beleza, de novo, né? Tem um vetor de direção, tem um vetor up, né? E aí eu vou construir dessa forma aqui, ó. Tá? Pessoal, bugou, não entendi nada. Bora lá, vou botar aqui a câmera para vocês verem eu representando. Estão vendo aqui, né? Lembra que eu falei que para construir a base, né, eu preciso o quê? De 3 vetores. Esses 3 vetores têm que ser o quê? Unitários, tá? E tem outras propriedades. Bora focar no unitário por enquanto. Então, bora lá. Tenho aqui a câmera. Ela está olhando para aqui para o meu computador. Pronto, está olhando para vocês, tá? Então, a câmera está olhando para vocês. Então, sei a posição onde vocês estão, entre aspas, do computador. E eu tenho a posição da câmera. Esse vetor aqui entre esses dois pontos, né? Se eu pegar esse ponto aqui, que é vocês, e diminuir da posição da câmera, eu tenho o quê? O vetor direção. Esse vetor vai ser o nosso primeiro vetor, que é o vetor W, tá? Só que eu tenho que transformar ele em unitário, por isso que vai ficar o vetor dividido pelo módulo dele, tá bom? Eu preciso ter também um up, tá? Um upzinho aqui, né? Por que eu preciso ter esse up? Porque se eu pegar o produto vetorial dessa direção com essa daqui, né? Aí ele vai me dar um vetor saindo daqui, ó. Que esse vetor, ele é o quê? Ele é perpendicular tanto a essa direção para vocês, quanto é perpendicular para esse upzinho, tá? Então, eu já tenho mais um vetor. Para a gente descobrir o terceiro vetor, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse vetor, fazer o produto vetorial com esse, aí eu descubro o terceiro. E aí pronto, eu já tenho as 3 bases, tá? Então, o que vocês estão vendo aí no slide, né? Vou botar o slide agora. Seria esses 3, tá? Então, eu tenho o W, que esse W é o vetor de direção, né? Da onde a câmera está olhando, tá? Esse B é o APzinho que eu falei, né? Então, se eu pegar o produto vetorial e dividir pelo módulo desse produto, né? Eu vou ter que esse U, ele é perpendicular tanto a W quanto a B, tá? Só que ele é unitário, porque eu estou dividindo pelo módulo. E aí depois eu descubro o último vetor, que é o V, ó, que é o W vetorial U. Então, aqui eu posso descobrir qualquer sistema de coordenada, tá, pessoal? Então, para isso eu preciso sempre de quê? 2 vetores, no mínimo, tá? Então, com 2 vetores eu tenho como construir essa base ortonormal. Ficou claro? Tranquilo? Posso passar? Terceira atividade. Vou ver os tambores, preparem-se aí. Bora lá. Mas aí pode ser que seja um pouquinho mais demorado, né? Mas vamos lá. Tem os vetores A, B e C, tá? Eles definem uma base ortonormal. Qual dessas alternativas bem aqui, ó, não é verdadeira, tá? Não é verdadeira.
Rafael respondeu letra A, correto, correto. Eu vou recapitular, tá, Adson? Vou recapitular justamente nesse exercício, tá bom? Bora lá. Aliás, não vai dar certo porque é outra coisa. Mas vamos lá. Seguinte, a gente viu algumas propriedades base ortonormal, né? Quais foram elas? Ó, eles são unitários, né? Que é a letra E. Então a letra E está correta. A letra D. Também não, Marcos, porque aqui a gente estaria colocando que o C, que é um vetor, seria um produto escalar. E o C é um vetor, não é um valor, entendeu? Então, nesse caso aí, não estaria correto, tá? Aqui a gente tem que é unitário, né? Aqui eu estou mostrando o quê? Que o produto escalar vai formar C, né? Aqui desconsidera o módulo, tá? Vai formar o C, tá? E essa questão aqui faz junto, então, né? Isso aqui tá errado, tá? Aqui está dizendo o seguinte, que esses dois vetores eles são perpendiculares entre si, beleza, porque formam uma base. O módulo deles também, ó, tanto faz isso daqui, tá, pessoal, como isso daqui, é a mesma coisa, tá? Eu estou dizendo que o módulo é igual a 1, tá? Tanto a letra B quanto a letra A são análogos, tá bom? O errado mesmo é a letra A, né? Que eu estou botando que o módulo de A ele é igual ao módulo de B vezes C, tá? Então, esse é o que está errado mesmo. Beleza? Tem que ser o zero qual, John? O módulo de B e C? Isso, justamente. Produto escalar de B e C, né? Vai dar o quê? Vai dar 1, né? Opa, 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 opa. Não, não, tá errado mesmo. Peraí. B é perpendicular a C, né? Se B é perpendicular a C, B vezes C dá 0. Não, é correto, tá certo, né? Ó, B vezes C é 0, né? Ó, B vezes C é 0. O módulo de A é quanto? É 1, né? Então, 1 é igual a 0? Não. Por isso que está errada a letra A, tá bom? Então, seria 0. Perfeito. Isso mesmo, João. Tá? Eu vou voltar um pouquinho, tá? Que o Alisson não entendeu bem a criação do sistema, tá? Então, vou dar uma recapituladazinha aqui. Voltar aqui um pouquinho. Bora lá, Alisson. Aqui eu estou mostrando como a gente pode criar um sistema de coordenada qualquer, tá? A gente conhece um padrão, que é o usual, né? Que é o 100, 010 e 001. Só que a gente pode criar qualquer sistema de coordenada. Para isso, eu tenho que ter aquelas 3 propriedadezinhas, tá? Então, como é que eu vou criar isso, né? Então, primeira coisa que a gente tem que ter 2 pontos. Ou seja, eu tenho que ter a posição da... Vamos pensar na câmera. Eu não gosto de pensar mais na câmera, que dá para fazer uma associação, né? Então, imagina que aqui ele já dá a direção, né? Mas o A, ele é um vetor de direção para onde a câmera está olhando, tá? Então, imagina o seguinte, o A, tô aqui, né? A câmera está olhando para onde? Está olhando para aqui para a tela, digamos, né? Então, esse vetor aqui é o vetor A, que está olhando aqui para a tela, tá bom? Eu preciso de um vetor B também, que é o up. Né? O up a gente sempre vai pensar que ele é o mesmo 010, né? Que é o eixo Y, né? No 3D, tá? Então imagina o seguinte, ó, eu tenho para onde eu estou olhando e eu tenho esse up, tá? A partir desses dois vetores, a gente vai construir a base, tá? Primeira base vai ser qual? Vai ser o W. Quem é o W? Vai ser esse vetor de direção, só que unitário, tá bom? Vamos dando ok, certo? Vocês vão entender essa primeira parte. Entenderam que o vetor de direção, o primeiro vetor é esse, ó, só que unitário, tá? Para onde eu estou olhando. Então, eu vou pegar esse vetor só que unitário. Então, se eu tenho 2 pontos, eu vou pegar esse ponto, diminuir por esse, aí eu tenho um vetor. Quando eu diminuo pelo módulo, eu tenho esse vetor unitário, tá bom? Aí eu tenho esse vetorzinho agora unitário, que agora ele está pequeno, e eu tenho o y aqui, ó,
tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto vetorial do W com o Y, com o B, né, no caso aqui, né, que eu estou chamando isso aqui de B. Vou fazer do W com B. Aí eu vou ter um vetorzinho para cá, ó, tá? Esse vetor aqui, ele é o produto vetorial do B com W, tá? Aliás, desculpa, né? Se eu estou fazendo assim com esse, né, seria para cá, né? Desculpa, para cá, tá? B com W é um vetorzinho para cá. Então, ele está nessa direção aqui, certo? Então, esse vetor aqui, ó, que está vindo para cá, para a minha esquerda, no caso, ele é o produto vetorial de B com W. Perfeito? Só que ele tem que ser unitário, né? Para ele ser unitário, eu tenho que dividir o quê? Pelo módulo, tá? Então, aí eu botei aqui o módulo, beleza. Né? Então, esse U agora, né? Tem agora o W, tem o U, né? Que tá para cá, certo? Tá para cá. Bora lá. Aqui é o W, aqui é o U, mais bonitinho, tá? W e U. Agora eu tenho que fazer mais um, né? O outro vai ser o quê? Vai ser o W com o U, que é esse vetorzinho que vai vir para cá agora, ó. Pensar aqui, ó. Pensar aqui. Esse vetor aqui, tá? Que é o pincel azul. Então, esse produto aqui, escalar, vetorial, né? Vai dar o meu V. Como esses dois vetores eles já estão unitários, não precisa fazer mais a divisão pelo módulo, porque aí já vai dar unitário, tá bom? Porque esses dois vetores eles já são unitários, tá? Por isso que no V eu não tenho mais o dividido pelo módulo, tá bom? Então agora eu tenho o quê? 3 vetores, que eles são unitários, são perpendiculares entre si. Então eles estão definindo aí uma base, um sistema, tá bom? Ficou claro agora? Para entender melhor? Pronto, perfeito. Foi até bom o Alisson ter recapitulado, né, que realmente o vetor não é para cá, é para cá, tá? Então, sempre bora pensar nessa regra da mão direita para definir. Depende, tá, John? Depende. Se por acaso o B ele for um vetor unitário, no caso, se for o 0, 1, 0, né? Não precisa colocar o módulo, porque vai dar 1, tá? Usualmente a gente vai usar esse up, quase sempre, tá? A gente só não vai usar esse up, vamos supor, se a câmera estiver deitada, estiver de cabeça para baixo, esse up eu colocaria para baixo. Aí eu já ia ver o mundo de cabeça para baixo, tá? Então esse up é que vai definir como é que está a rotação da câmera, tá? Então usualmente a gente coloca o up assim para cima, tá? Perfeito. Se por acaso o B ele já for unitário, como o W já é unitário, nem precisaria desse módulo embaixo, tá? Mas daí é para garantir, né, que vai dar um vetor unitário, tá? Você pode até colocar também no outro, mas usualmente se você tiver um produto vetorial de 2 vetores unitários, vai dar um vetor unitário. Perfeito? Show. Muito bom. E para encerrar a nossa aula, a gente vai falar sobre matrizes, tá? Então, multiplicação de matriz, algumas coisas que a gente viu só que de forma matricial, né? A gente vai ver isso daí agora. Então, pessoal, computação gráfica é matriz, tá? Como eu falei no começo da aula. Então, a gente vai praticamente fazer uma translação com matriz, rotação com matriz, fazer uma operação de escala com matriz, uma operação de cisalhamento, né, que é o shear, com matriz, tá? Então, tudo que a gente for ver aqui de operadores, né, a gente vai ver, assim, para entender melhor direito, assim, um com um, né, coordenada com coordenada, mas depois a gente vai colocar numa matriz. E aí tudo a gente vai trabalhar com matriz, né, composição de matriz, se a gente quiser fazer uma rotação, uma translação e depois uma escala, tudo isso daí se resume a uma única matriz, tá? Então, isso daí a gente vai ter que trabalhar, né? Não tem como fugir de matriz, tá? Então, o que são matrizes, né? Matrizes são vetores, né, de números, né, que possuem m linhas e n colunas, né? M são as linhas e n são as colunas. Então, nesse caso aqui, essa matriz é uma matriz o quê? Se m é linhas, né? Então, eu tenho 3 linhas, 2 colunas. Então, é uma matriz 3 por 2, né? Então, agora sim, pense o seguinte, pessoal. Se eu for adicionar matrizes, essas matrizes elas têm que ter o quê? A mesma dimensão, tá? Então, ela tem que ser m por n. O produto ele já vai modificar um pouco, né? Mas soma
tem que ser de mesma dimensão. Produto por escalar, tranquilo. Pega um escalar aqui, multiplica por todos os elementos. Ok, né? Então isso aí é tranquilo, né? A adição e multiplicação de duas matrizes e escalar tá ok, né? Aí a gente vai revisar rapidamente a multiplicação, tá? Então, na multiplicação, a gente sempre vai fazer o quê? Primeiro a gente vai ter que verificar se a dimensão de uma está sendo compatível com a outra, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma matriz que ela é o quê? Uma, duas, três colunas, três linhas, desculpa, com duas colunas. Então, é 3 por 2. E aqui eu tenho duas linhas e quatro colunas. É uma 2 por 4, né? Então, 3 por 2, 2 por 4. Vai ser possível por quê? Porque o número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa. Se o número de linhas de colunas da primeira não for igual ao número de linhas da segunda, significa o quê? Não rola, tá? Essa multiplicação não rola, não acontece, tá? Então, tem que ser compatível essas duas coisas. Eu já estou dando uma dica aí do último exercício, tá? Então, no último exercício, vocês vão ter que fazer uma multiplicação que vá acontecer, que dê certo, certo? Matricial, tá? Então, aí que eu coloquei aqui no texto, ó, para que a multiplicação entre duas matrizes seja possível, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, tá? Só pela terceira vez, tá bom? E aí, como é que vai ser um elemento desse produto, né? Então, o elemento do produto, né, um elemento IJ do produto, ele é igual ao quê? Ao produto da linha 1i com a primeira, o produto da linha da primeira matriz com a linha coluna J da segunda matriz. Bora fazer aqui um exemplozinho, né? Então, vamos supor que eu quero saber esse elemento aqui, né? Primeiro elemento. Esse primeiro elemento foi conseguido como? Eu peguei essa linha aqui da primeira, né? Ó, tô aqui na posição 1, 1, tá? Então, eu vou pegar a linha 1 com a coluna 1 da segunda. Então, eu peguei o 0 vezes 1. Aí, esse produto aqui, ó, vamos lembrar agora do produto escalar, ó. É como se fosse um produto escalar. Eu vou multiplicar 0 com 1, somar com 5 vezes 3, que vai dar o quê? 15, tá? Bora ver outro exemplo. Esse cara aqui. Que elemento é esse? Esse elemento aqui é o elemento da segunda linha com a segunda coluna. Então, vou pegar o quê? Segunda linha, segunda coluna, tá? Segunda linha, segunda coluna. 3 vezes 8, 24. Mais 2 vezes 0, 0, que dá 24. Tá bom? Então, assim sucessivamente, tá? Então, beleza, professor, eu entendi aqui como é que faz isso. Mas como é que eu vou saber que essa matriz tem essa dimensão aqui? Simples. Essa matriz aqui, ela tem que tamanho? 3 por 2. Essa, 2 por 4. Você tira o miolo. Quem gosta de comer pão tirando o miolo, né? Tira o miolo e mantém só as bordas. 3 e 4. Então, essa matriz resultante, ela vai ter o quê? O número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, ela vai ficar 3 por 4. Tá? Então, você pode montar a matriz e vai pensando nisso. Ó. Cada elemento é o que é? O elemento I é a linha I da primeira matriz. E o J é a coluna J da segunda matriz. E aí vai fazendo o produto escalar desses valores. Tá? E aí você vai descobrindo cada elemento aí da multiplicação. Tá bom? Deu para revisar? Matrizes, multiplicação. Tranquilo? E aí eu tenho algumas propriedades da multiplicação, né? Então, de forma geral, né? Eu tenho o quê? Que o produto de AB é diferente de BA, tá? Então, se eu tenho a multiplicação de duas matrizes AB, ela não é igual, usualmente, tá? Não é igual a BA, tá? A gente vai ver essa igualdade mais se as matrizes são simétricas, algumas características assim, mas, em geral, AB é diferente de B vezes A, tá? Porém, as propriedades de associatividade e distributividade, elas valem, tá? Então, aqui,
vale, tá? Essa multiplicação aqui de A, que multiplica B mais C, dá isso, né? A distributividade, né, de produto também dá certo, tá? Então, todos 10 são válidos, certo? Então, o que a gente vai ver também muito, né? Multiplicação de matriz por vetor. Então, aqui eu vou ter um vetor. Por exemplo, esse vetor aqui, tá? Ele representa uma reflexão no eixo Y, no 2D, tá? Então, se eu pegar qualquer ponto, eu tenho como saber a reflexão dele fazendo a multiplicação por essa matriz aqui, tá? Então, a gente tem como fazer essas operações rapidamente, né? Utilizando produto com matrizes, tá? Então, depois a gente vai ver direitinho como é que a gente vai fazer isso daqui também. O que é uma matriz transposta, né? Então, a matriz transposta é uma matriz cuja linha vira coluna, tá? Então, aqui eu tenho essa matriz, né? Menos 1, 5, 8, 1, 0, 2. Se eu quiser fazer a transposta dela, ela vai ser o quê? O que é linha vira coluna, ó. Quero a linha aqui, vira coluna, linha aqui, vira coluna, linha aqui, vira coluna, tá? Então, se essa matriz aqui, a original, né, ela é 3 por 2, né? Transposta dela vira 2 por 3, tá? E aí a gente também tem essa propriedadezinha aqui, ó. Se eu multiplicar, estiver multiplicando dois vetores, e eu quero a operação que é transposta deles, né? É a mesma coisa de eu fazer a multiplicação da transposta do B com a transposta do A, tá? Só para deixar mais claro, tá, pessoal? Nessa operação aqui, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer primeiro a multiplicação e depois eu faço a transposição. Então, é como se eu já tivesse esse resultado e eu faço a transposta, tá? Nesse outro caso aqui, primeiro eu transponho B, transponho A e multiplico B com A. Observa que a ordem mudou, ó. A ordem muda, tá? Quando eu tiro não multiplico logo, eu inverto a ordem. Então, vai ficar B transposta vezes A transposta, tá? Outra propriedade, né? Matriz identidade. O que é uma matriz identidade? Uma matriz identidade é uma matriz quadrada, tá? Cuja diagonal principal é igual ao quê? A 1. Praticamente essa matriz aí vai ser uma matriz que é a multiplicação como se fosse o 1, né? O 1 multiplicado por qualquer coisa é qualquer coisa. A matriz de identidade multiplicada por qualquer matriz de mesma dimensão é a mesma matriz, tá? É como se fosse um coringa, tá? Coringa não, como se fosse um produto unitário, né? Vou multiplicar por 1, tá? Então é como se fosse o 1 da matriz, é a matriz de identidade. E com essa matriz de identidade é que a gente vai entender o conceito de inversa, tá? Então, o que é uma matriz inversa? Uma matriz inversa é uma matriz tal que ela multiplicada por uma matriz A, né? Vamos supor, tem uma matriz, que era a inversa dela. Se eu descobrir a inversa dessa matriz e eu multiplicar por essa matriz, né? O resultado dessa multiplicação tem que dar a identidade. Aí, observação, tá? Nem sempre existe uma inversa, tá, pessoal? Ou seja, nem sempre a gente vai encontrar uma matriz cuja inversa dela, vezes ela, é I, tá? Então, pode acontecer de você não encontrar a inversa, tá? E aí tem a propriedade de inversa de multiplicação, né? Do mesmo jeito da transposta, muda a ordem e eu tenho que descobrir a inversa de cada uma, tá? Então, isso aqui a gente vai ver também ao longo das aulas, tá? Mas eu quero que vocês entendam o conceito. O que é uma matriz de identidade? É uma matriz, né? Aliás, o que é uma inversa de uma matriz? A inversa de uma matriz é uma matriz, tal que multiplicada por outra, que é essa, né? Que eu quero saber a inversa, da identidade, tá? No caso aqui, a matriz inversa do A, vezes o A, tem que dar o I. Se não der o I, se não der a identidade, não é inverso, tá? Não admite-se inverso. A gente também pode apresentar, né, representar tanto o produto escalar quanto o produto vetorial com matriz, né? Então, como é que eu represento o produto escalar? Olha aí, ó. O produto escalar de A com B vai ser o quê? O A transposto vezes o B, tá? Então, o que é que vai acontecer com o A? O A, em vez de estar aqui, né? Em vez de estar aqui, ele fica assim,
e o B continua aqui. Aí dá para fazer linha vezes coluna, tá? De novo, ó. O A, ele é assim, tá? O B tá assim. Quando eu transponho o A, ele fica dessa forma, com B, aí vai ficar só uma multiplicaçãozinha, ó. Que vai ficar um produto de uma matriz 1 por 2 por 1, 2 por 1. Que aí vai dar 1 por 1, que é um valor só, né? Então, aqui é como eu represento a multiplicação com escalar. Tá? Tudo bem, Francisco. Aqui representa a multiplicação por escalar. E aqui representa a multiplicação vetorial, que eu utilizo o quê? O A estrela, tá? Então, com A estrela, eu faço o uso de matriz, né? Então, como é que fica, né? Desculpa que aqui é um símbolo mais, tá, pessoal? Depois eu altero aqui para a versão final. Então, transposto A vai ficar aí deitado, multiplicado pelo B, né? Então, vai ficar esse valor aqui, né? E o produto vetorial vai ser aquele que a gente apresentou lá no produto vetorial, né? Eu vou ter que transformar o vetor A em uma matriz 3x3 e o B eu mantenho ele do mesmo jeito. Então, se eu multiplicar essa matriz por esse vetor aqui, eu vou ter lá aquela formulação que está lá nos slides anteriores. Eu não repeti aqui não, tá bom? Certo? Então, a gente pode trabalhar com tudo isso que a gente viu como forma matricial. Tá? Então, isso daí vai dar um poder para a gente enorme, tá? Porque a gente vai conseguir fazer cálculos mais rapidamente e generalizar os cálculos, as informações. Então, tudo a gente vai trabalhar como se fosse multiplicação de vetor por matriz, sempre, tá? Então, isso daí vai facilitar muito as contas, tá? E aí, vamos para o último exercício de hoje, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar aqui. Vou mudar. Eu acho que vai ficar do mesmo jeito, tá, Francisco? Eu vou só colocar o exercício. Vixe Maria, já vamos botar a resposta aqui, já é isso. Bora lá. Eu tenho aqui dois vetores, né? Mas não é a letra B, não. Acho que não é a letra B, não. Tenho aqui dois vetores, I e J, e eu quero saber qual é a matriz de multiplicação que equivale a encontrar o produto vetorial entre os vetores I e J. Aí também já tá demais, Jorge. Mas acertou, a letra C. Vai num, vai no outro, né? Perfeito. Por que que não é a letra B, né? Ó, se eu pegar o I ele mantém do mesmo jeito, né? O J ele deita, certo? Aí como é que vai ficar? O I vai ter 3 por 1, e o outro vai ter o quê? 1 por 3, né? Vai dar uma matriz o quê? 3 por 3, né? Então B dá uma matriz 3 por 3. É, eu também acho. A próxima vez eu não vou considerar, não. Quem botou a resposta queimou, tá? Então eu vou ter o quê? Vou fazer que nem eu passo ou repasso. Se errou, já era. É o outro agora, tá? Então a letra B dá um quê? Uma matriz 3 por 3. Já na letra C, o J deita, né? E o I permanece em pé. Aí vai ficar uma matriz 1 por 3 com uma 3 por 1. Aí vai dar um valor só. Por isso que dá a resposta correta é a letra C. Tá? Perfeito, pessoal? Então, era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que era isso.